Oi, meu nome é Rafael Paternò, eu sou neurologista da Santa Casa de São Paulo e do CATEM, e eu tenho a tarefa de falar para vocês hoje um pouquinho sobre o uso dos anticorpos monoclonais na neurologia. Para a gente começar, a gente volta na virada do século XIX para o século XX, na Alemanha. Nessa época, o Paul Ehrlich estava trabalhando em uma teoria que ele chamava de teoria da cadeia lateral. O que ele alegava, e era considerado completamente disparatado pelos médicos, pesquisadores da época, é que as células tinham na sua membrana estruturas que ele chamava de cadeia lateral, e ele mesmo depois mudou o nome disso para receptores. E essas estruturas, elas interagiriam com agentes agressores, e que caso essa agressão inicial a gente sobrevivesse a ela, se ela não fosse letal, a gente produziria mais dessas cadeias laterais e o excesso delas poderia sair na circulação e funcionar como um antissoro, como algo para nos defender desse agente agressor. Então essa teoria, claro, com bastante atualização, é a base da imunologia moderna. Ele descreveu nessa teoria o mecanismo receptor-ligante e descreveu também a produção de anticorpos, né? E tardiamente depois ele descreveria também a produção de autoanticorpos. A partir disso, ele também partiu de uma teoria que ele dizia que isso poderia ser um tipo de tratamento-alvo específico. Se a gente tem isso no nosso corpo, a gente poderia bolar tratamentos que fossem direcionados a um alvo. E aí tem uma teoria que ele chama de a bala mágica, o Magic Bullet, que é usado bastante hoje em dia para se referir a um tratamento que seja específico, guiado a um determinado alvo e que não tenha nenhuma ou muito pouca toxicidade para o ser humano, que é o hospedeiro dessa doença. O Paul Ehrlich desenvolveu com isso o primeiro tratamento químico com uma pequena molécula para tratar sífilis de forma eficaz. E por esse trabalho ele ganhou o Prêmio Nobel de 1908. O que ele descreveu, então, o anticorpo, nós sabemos hoje que é uma glicoproteína secretada pelas células B, pelos plasmócitos, que tem uma estrutura em Y, sendo que o corpo do Y a gente chama de fragmento cristalizável, FC, os braços do Y a gente chama de fragmento de ligação antígeno, sendo que uma parte desses braços, junto com o corpo, é uma região constante, e a região da extremidade dos braços do Y, que a gente chama de região hipervariável, que é a região que vai ser mudada para reconhecer antígenos específicos. Além disso, nos anticorpos, a gente tem duas porções que são a cadeia pesada e a cadeia leve. A cadeia pesada é o que define a classe desse anticorpo, se ele vai ser um anticorpo IgA, IgG, IgD, IgE ou IgM. E a cadeia leve, complementar, é kappa ou lambda. Uma das coisas que pode acontecer de errado na nossa produção de anticorpo é esse plasmócito adoecer e sofrer uma expansão clonal. E você ter uma neoplasia desse plasmócito, que é o que a gente chama de mieloma múltiplo. Nessa situação, esse plasmócito ele vai produzir grandes quantidades do mesmo anticorpo. E a gente consegue detectar isso na circulação e na urina como aquilo que a gente chama de proteína M, ou proteína monoclonal. Ou seja, cada plasmócito ele é específico para produzir um determinado anticorpo contra um determinado epítopo de um antígeno. Então, por exemplo, numa infecção bacteriana, a gente cria diversos anticorpos que reconhecem diferentes epítopos do mesmo antígeno. E na expansão clonal, a gente vai expandir contra só um desses determinados epítopos. Em 1975, dois pesquisadores, chamados Milstein e Kohler, eles publicaram um trabalho mostrando uma maneira de você juntar culturas de mieloma, né? Então você tinha já nessa época vários bancos de células de mieloma de rato proliferando em laboratório, e eles conseguiram fazer uma coisa que chama hibridoma. Então eles juntaram essa cultura de mieloma com células do baço de um rato que eles tinham imunizado contra eritrócito de carneiro. Eles juntando essas duas coisas e colocando num meio específico, eles conseguiram fazer a fusão dessa célula, e nesse meio específico só a célula híbrida ia conseguir proliferar. Então eles conseguiram proliferar uma população de células híbridas dos plasmócitos daquele rato com células de mieloma. E essas células tinham o quê? A capacidade mantida de produzir anticorpo em grandes quantidades.
A partir daí, eles mostraram como eles conseguiram selecionar célula que produzia o anticorpo que eles desejavam e isolar essa célula e manter isso funcionando como uma linha de produção, como uma fabriquinha de anticorpos selecionados por eles. Esse trabalho, publicado em 1976 na Nature, é a definição de como a gente conseguiria, a partir de então, produzir anticorpos monoclonais, ou seja, escolher um antígeno, imunizar um rato contra esse antígeno, fazer com que esse rato produzisse um anticorpo contra esse antígeno, fundir essa célula com uma célula de mieloma e transformar isso numa linha de produção desse anticorpo. Isso teve várias implicações práticas para a pesquisa e a gente tinha uma expectativa muito grande, óbvio, de que isso fosse ter uma implicação terapêutica precoce, mas isso não aconteceu. Apesar de a gente ter conseguido rapidamente marcar várias moléculas de superfície celular, então, por exemplo, todos os CDs, clusters de diferenciação, partem de marcação a partir de anticorpos monoclonais, o uso disso para tratamento foi muito frustrante no início. Isso acontece porque a gente está falando de células de rato. Então, a estrutura do anticorpo é uma estrutura de rato, a região variável é uma região de rato. Então, tanto a parte do fragmento cristalizável, que tem que se ligar ao nosso sistema imune para ativá-lo, não tem uma capacidade tão boa de fazer isso, quanto ele gera muita imunogenicidade. Então, rapidamente, o nosso sistema imune reconhecia aquilo como algo não self, produzia anticorpos contra o anticorpo murino do rato e eliminava isso da circulação. A engenharia genética veio resolver isso criando maneiras da gente substituir partes dessa estrutura funcional do anticorpo por componentes humanos, até a humanização total do anticorpo através da inserção no genoma do rato do código para sintetizar uma imunoglobulina humana. Então, a gente tem os anticorpos murinos, que são aqueles totalmente de rato, a gente tem os anticorpos quiméricos, que tem uma porcentagem de 60% a 90% de DNA murino e o restante humano, os humanizados, que tem cerca de 5% de murino, e os totalmente humanos. Com isso, o que a gente conseguiu melhorar foi a ativação do nosso sistema imune e também a tolerância do nosso corpo a esse agente que é externo. E quais são as diferenças de uma pequena molécula para um anticorpo monoclonal? Bom, em primeiro lugar, um anticorpo monoclonal não é uma pequena molécula. As pequenas moléculas elas têm no máximo 500 Daltons de peso, enquanto os anticorpos monoclonais têm de 150 mil para cima Daltons de peso. Então, além da maneira de produção, quer dizer, as pequenas moléculas são sintetizadas quimicamente no laboratório, enquanto os anticorpos monoclonais eles são produzidos nessas fabriquetas biológicas, que são essas células de hibridoma. Os anticorpos monoclonais eles tendem a ser bastante específicos, enquanto as pequenas moléculas são menos específicas. A metabolização das pequenas moléculas tende a ser hepática, renal ou, mais raramente, biliar, enquanto o anticorpo monoclonal ele é metabolizado ou no sistema retículo endotelial ou ele é endocitado pela célula-alvo e internamente digerido. As pequenas moléculas são metabolizadas frequentemente através do citocromo P450, isso gera diversos subprodutos que podem gerar interação medicamentosa e toxicidade, o que não acontece com os anticorpos monoclonais. As pequenas moléculas, a depender da sua composição lipídica, podem ter uma boa passagem pela barreira hematoencefálica, o que não acontece com os anticorpos monoclonais. Eles habitualmente são muito pouco disponíveis dentro do espaço licórico, mais ou menos na ordem de 0,1% da fração circulante. Habitualmente, a meia-vida dos anticorpos monoclonais é muito mais longa que das pequenas moléculas. As pequenas moléculas elas precisam ser usadas normalmente diariamente, às vezes até várias vezes por dia, né? Os anticorpos monoclonais eles têm uma frequência posológica semanal, mensal, às vezes até menos frequente do que isso. Os anticorpos monoclonais, eles nunca são orais, porque como eles são uma grande cadeia glicoproteica, ele pode ser digerido no nosso trato gastrointestinal, então é sempre uso parenteral, subcutâneo, endovenoso ou intramuscular.
A toxicidade dos anticorpos monoclonais, ela pode ser indireta ou relacionada ao alvo. A toxicidade indireta é aquela causada pela infusão de um anticorpo que não é totalmente humano. Então você pode ter o surgimento de anticorpos neutralizantes contra essa medicação ou reações tipo alérgicas mesmo na infusão. Febre, mialgia, taquicardia e outras coisas desse tipo, até uma reação alérgica aberta, ou então o surgimento de anticorpos neutralizantes, que podem se ligar ao anticorpo monoclonal terapêutico, impedindo ele de agir adequadamente. Já a toxicidade relacionada ao alvo, ela depende de qual é realmente o alvo de ação desse anticorpo monoclonal. Então, por exemplo, você tem um anticorpo monoclonal direcionado a uma célula do sistema imune, você tira essa célula da circulação e no momento que ela sai de cena você tem um efeito terapêutico, mas você pode ter também consequências negativas da retirada dessa célula. Por exemplo, aumento da infecção, aumento do risco de neoplasia, surgimento de doenças autoimunes. Se você considera outro tipo de alvo, por exemplo, o bevacizumab, um anticorpo monoclonal anti o VEGF, o fator endovascular de crescimento, que é um dos mecanismos de você tratar a angiogênese tumoral. No momento que você direciona esse anticorpo para esse receptor, você diminui a angiogênese tumoral, diminui o crescimento tumoral, mas você também diminui a angiogênese normal. E com isso você tem dificuldade de cicatrização e aumenta o risco, por exemplo, da perfuração de vísceras ocas. Outro efeito colateral conhecido, por exemplo, o natalizumab é um anticorpo monoclonal que ele é direcionado para a VLA4, que é uma integrina que faz a transmigração dos linfócitos para dentro do sistema nervoso central. Isso tem um efeito terapêutico para a esclerose múltipla, mas aumenta o risco de você desenvolver, por exemplo, a leucoencefalopatia multifocal pelo vírus JC. Por fim, nós temos os anticorpos monoclonais que são usados de maneira terapêutica em neurologia, que era onde a gente deveria chegar. Com a aprovação em bula, o mais antigo que nós temos é o natalizumab, que eu já comentei anteriormente. Ele é um inibidor de integrina usado terapeuticamente para esclerose múltipla. Ele tem como anticorpo monoclonal a maior experiência que nós temos hoje documentada, e a partir dele a gente passou a viver um novo momento de tratamento da esclerose múltipla especificamente, e hoje cada vez mais também de outras doenças neurológicas. Com o natalizumab, a gente aprendeu sobre toxicidade, então o natalizumab foi lançado com resultados surpreendentes de eficácia para tratar a esclerose múltipla, em seguida retirado do mercado com o aparecimento de 3 casos de LEMP e depois reinserido no mercado com algumas medidas de precaução e vem sendo usado desde então com eficácia sempre bastante alta e com alguma preocupação com relação a esses dados de segurança que são manejados clinicamente. Posteriormente, vem a aprovação de outra medicação para a esclerose múltipla, que é o alemtuzumab. O alemtuzumab é um anticorpo monoclonal contra o CD52, então é um marcador de alguns tipos de células do sistema imune, e ele promove uma depressão prolongada dessas células. Isso, novamente, é um tratamento super eficaz para a esclerose múltipla, mas que nos ensinou sobre outros tipos de complicações de longo prazo, o surgimento de doenças autoimunes relacionadas à manipulação do sistema imunológico. Então, com o alemtuzumab, a gente pode ver o surgimento, por exemplo, de tireoidite, de nefrite e de púrpura. O daclizumab também é um anticorpo monoclonal que foi aprovado para uso na esclerose múltipla e em rejeição de transplante de órgãos sólidos. Ele é um anticorpo monoclonal contra um alvo que é o CD25. E o daclizumab, após ser lançado no mercado, já se sabia que ele tinha um perfil de alterar transitoriamente enzimas hepáticas, mas quando isso foi para uma escala larga, surgiram alguns casos de hepatite fulminante sem muito aviso, e aí a própria empresa optou por tirar essa medicação do mercado. E o mais recente utilizado na esclerose múltipla é o ocrelizumab. O ocrelizumab é um anticorpo monoclonal direcionado contra o receptor CD20 dos linfócitos, então o marcador de linfócito B,
Nesse sentido, ele é semelhante ao rituximab, que é aquele que nós já conhecemos. Ele tem aprovação para tratamento tanto da esclerose múltipla remitente recorrente quanto progressiva, sendo a primeira medicação indicada para essa forma de esclerose múltipla. O ocrelizumab, ele tem uma eficácia no mesmo patamar daquelas medicações, ou aproximadamente no mesmo patamar das medicações que eu falei anteriormente, o natalizumab, o alemtuzumab, e aparentemente com um pequeno aumento do risco de infecção, mas sem aumento identificado até o momento, de cerca de 2 anos aí de experiência de mercado, de doenças autoimunes, e teve um sinal pequeno para neoplasia de mama. Recentemente, nós tivemos 3 anticorpos monoclonais terapêuticos aprovados para o tratamento de enxaqueca. Os 3, eles são direcionados a um peptídeo, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, CGRP. E esses 3 anticorpos monoclonais mostraram bastante eficácia em diminuir as crises de enxaqueca, com um perfil de efeito colateral também aparentemente bastante tranquilo, não tendo sido observado aumento de taxa de infecção, não tendo sido identificado outros problemas maiores, exceto talvez um pequeno aumento nas queixas de tontura nos pacientes tratados. Esses 3 anticorpos monoclonais são erenumab, galcanezumab e framinezumab. Além disso, nós temos anticorpos monoclonais em estudo na neuromielite óptica, na doença de Alzheimer, para glioma e uma série de outras doenças. Então, aquela teoria absurda do Paul Ehrlich na virada do século XX, da bala mágica, a gente hoje em dia vive na realidade. A gente é capaz de desenvolver tratamentos focados em um alvo específico, com cada vez menos efeitos colaterais. A gente aprendeu, como o Paul Ehrlich gostaria, a mirar quimicamente para tratar as doenças. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixar também uma bibliografia que foi usada para elaborar essa fala à disposição para vocês aqui no site, tá bom? Valeu!